Olá, eu sou a doutora Bianca e hoje nós vamos falar sobre medicina tradicional chinesa. Normalmente as pessoas conhecem a acupuntura como a medicina tradicional chinesa, mas não é. A medicina tradicional, ela se caracteriza por olhar o indivíduo em 4 grandes pilares. Um deles é a acupuntura propriamente dita e outra é a fitoterapia. Nós muitas vezes precisamos incluir chás ou até mesmo suplementos para diminuir algumas carências do nosso organismo. Por outro lado, o que tem mais impacto hoje na saúde das pessoas é a questão da dietoterapia. E isso não tem nada a ver com alimentos no sentido de carboidratos ou gorduras propriamente dita, e sim identificar no paciente quais são os órgãos que estão funcionando em desequilíbrio, quais deles estão funcionando em deficiência e através das agulhas buscar o equilíbrio. Muitas vezes você precisa dizer para o paciente tirar algumas frutas, que isso não faz bem. Isso não tem nada a ver com a nossa própria nutrição. A medicina tradicional chinesa busca sempre a causa dos distúrbios e não as consequências. Então, assim, se o paciente tem ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, nós estamos falando sempre de doenças mentais e normalmente a causa vem de uma origem de uma disfunção a nível cardíaco. Mas não estou falando do cardíaco no sentido do coração propriamente dito, e sim da energia que dele envolve. A medicina tradicional chinesa busca então, através da alimentação, da fitoterapia, dos exercícios físicos e da acupuntura, achar onde estão essas desarmonias, esses desequilíbrios e com as agulhas achar o ponto de equilíbrio. Então agora que eu já conheço a Mônica, fizemos uma consulta onde ela falou para mim quais são as suas deficiências, eu também consigo evidenciá-las através da língua e do pulso. Esses são 2 órgãos, vamos chamar assim, de análise para que eu crie o meu plano de ação para a Mônica. Agora vamos colocar as agulhas. Precisamos deixar de 30 a 40 minutos para que elas tenham esse efeito bioelétrico no organismo. Enquanto isso, ela relaxa e respira. Tem algumas que sim. Mas ela Quando dói mais é porque... o ponto realmente está precisando. De qualquer forma, assim ó, uma coisa é colocar a agulha, coloquei, né? Outra coisa é achar o chi, que a gente fala, que é achar esse ponto de energia, que quando você tem esse efeito bom. Então, por exemplo, a gente manipula as agulhas até tu me dizeres assim, senti. Sentiu? Então, assim, para o médico chinês, se tu não atingir esse ponto, é como se a agulha não tivesse tido efeito algum, sabe? É só perfurar. Então, a ideia é que sempre se busque essa chegada do chi, que é a chegada da energia ao ponto. Trazer energia lá de dentro para você. Nossa, como tá duro aqui. É o rim esse, da retenção de líquido. Hoje demonstramos a acupuntura tradicional com agulhas.
Mas se você tiver medo, saiba que temos a opção do laser. A única diferença da acupuntura a laser para a acupuntura com agulhas é o fato de que com laser você vai ter que pontualmente em cada lugar que você quer aplicar esta terapia. E quando a gente faz com agulhas, nós colocamos no corpo todo e o paciente pode, durante esse período de 30 a 40 minutos, relaxar. Os efeitos são os mesmos. Muitas vezes o laser, em função da dor, é mais adequado. Por exemplo, se você torceu o pé, se você tem uma luxação, às vezes as agulhas se tornam realmente um incômodo e aumentam o nível de dor. O laser ele tem uma vantagem de não só fazer o mesmo efeito da agulha, como por ele ter uma penetração maior nos tecidos e no osso, ter esse efeito mais prolongado. Então venha experimentar uma sessão de acupuntura ou tradicional ou a laser.